Eu queria compartilhar com os irmãos hoje um pouco do que Deus tem colocado no meu coração sobre o ministério infantil. Nem sempre eu consigo explicar tudo para as pessoas, porque às vezes o tempo não dá e nem sempre eu estou com todos os irmãos de um ministério para explicar tudo. Nossa igreja tem uma característica um pouco diferente de tantas outras. Não porque a gente é diferente das outras, né? É por causa da natureza do chamado que Deus tem conosco. Então, Deus nos deu um chamado de reforma. E por ser um chamado de reforma, então Deus nos deu condições de mudar coisas que de outra forma não seriam mudadas. A última vez que Deus falou comigo sobre isso, Deus foi muito claro com isso, né? Que eu teria condições de mudar o que eu quisesse. E que eu deveria mudar tudo quanto deveria ser mudado. E que não haveria nada que eu não pudesse mudar, porque Ele me daria graça para mudar o que eu quisesse mudar. Então, Deus nos deu uma graça muito preciosa sobre isso. Por isso as portas sempre se abrem muito facilmente. Por isso Deus faz coisas que a gente nunca viu na vida. Porque Deus tem conosco um projeto. E nesse projeto está incluso principalmente o trabalho com as crianças. Então, o Ministério Infantil é a principal estampa que o Espírito Santo tem trabalhado nos últimos anos. Porque o próximo avivamento que está vindo vai atingir principalmente a geração que está com as crianças. Então, Deus tem um interesse muito grande com estas crianças. Então, o Ministério Infantil é, sim, o ministério mais importante da igreja. Ele faz o trabalho mais extraordinário da igreja. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Não trata de estar com as crianças enquanto os adultos estão aqui embaixo. Não é para os irmãos estarem lá em cima e achar que estão entretendo os filhos dos outros irmãos, para, enquanto isso, os adultos cultuar aqui e o culto não ser atrapalhado. Porque se esse for o entendimento, vamos trazer para cá as crianças e vamos deixá-las aqui dentro atrapalhar o culto, porque será menor o dano do que a gente achar que está lá para o culto aqui embaixo não ser atrapalhado. Essa nunca foi a minha intenção, desde quando a gente começou o trabalho com o Ministério Infantil. Lá é um trabalho muito específico. Lá é a Igreja Kids, por assim dizer. Lá são obreiras e obreiros que estão ministrando a almas das crianças, na linguagem dela, no entendimento delas, para que elas sejam alcançadas de um jeito que aqui dentro elas não seriam. Porque a linguagem aqui é para atingir os adultos. Lá é uma linguagem para atingir as crianças. E quem ganha, por exemplo, um adulto, ganhou só uma alma. Quem ganha uma criança, ganhou uma alma, mas também ganhou uma vida. Porque às vezes o fruto que o adulto vai dar não se compara com o fruto que aquela criança vai crescer, desenvolver e ser. Quem ganhou Spurgeon com 8 anos, não imaginava que estava ganhando o príncipe dos pregadores. Ou seja, a recompensa dessa pessoa que levou Spurgeon à conversão com 8 anos de idade, será uma recompensa maior do que a de Spurgeon. Porque ele foi quem ganhou Spurgeon. E Spurgeon só fez o que fez porque alguém pregou a ele o Evangelho. Então, estar lá em cima não é um momento que a gente passa lá para entreter as crianças.
Às vezes eu tenho muita dificuldade com as irmãs, porque elas não entenderam, e às vezes vão demorar, e talvez nem vão entender, que aquilo não é uma creche. Aquilo não é uma creche. Lá é uma igreja estruturada para treinar a alma daquelas crianças. Eu ia ler o texto de Marcos, mas eu vou citar o texto. Jesus fica indignado com os seus discípulos, porque eles impedem das crianças de irem até ele. Então, a indignação de Jesus contra os seus discípulos é muito grande. É a primeira e única vez nas Escrituras que Jesus fica profundamente irado com os seus discípulos. E a ira de Jesus com os seus discípulos, a palavra usada ali, é mais pesada do que a ira de Jesus contra os fariseus. Então, naquele momento, Jesus odiou muito mais os seus discípulos do que os fariseus. Porque os discípulos estavam cometendo um erro, né, muito maior do que aqueles erros que os fariseus cometiam naturalmente contra ele. Estava impedindo das crianças serem trazidas a Jesus. Então, qual é hoje o nosso grande problema aqui? É não impedir que as pessoas sejam levadas a Jesus. E veja, né? O texto de Marcos usa a palavra paidia para criança, que é a criança que vai da primeira infância até a segunda infância, ou seja, de 7 a 14 anos, mas Lucas usa a palavra blefos, que se refere da vida intrauterina, desde a criança que está sendo gerada no ventre, até a primeira infância. Quando Jesus disse para Pedro assim, ó, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O nosso português não traduz muito especificamente, porque a tradução não alcançou o entendimento de Jesus. Mas no original, a primeira vez que Jesus usa a palavra ovelha, não é a palavra ovelha, é a palavra cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? Quem sabe o que é um cordeiro aqui? O que é um cordeiro? É um filhotinho de ovelha. Então, o primeiro chamado de Pedro é para pastorear os cordeirinhos. E depois, as duas últimas afirmações é para pastorear as ovelhas. Então, o principal trabalho da igreja é pastorear as crianças. Por isso a gente desenvolveu, e Deus nos deu. Quando Deus nos deu isso aqui, é uma resposta de uma oração que nós fizemos, e uma das orações que nós fizemos, uma delas eu estava lá na nossa última igreja, né, no estacionamento, eu estava olhando para a BR, de 5 horas de oração, e parte do espaço tinha que ficar com os carros, e parte não dava para colocar crianças e adolescentes para fazer as mesmas atividades. E aí eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu preciso de um espaço que seja 3 vezes maior do que esse, e que tenha um campo de futebol. Eu fiz exatamente essa oração. Eu preciso de um espaço que seja 3 vezes maior do que esse, e que tenha um campo de futebol. Né? E Deus fez a conta direitinho. Aqui tem um espaço exatamente 3 vezes maior do que lá, e tem o campo de futebol. Quando eu entrei aqui dentro, que a Jace insistiu para mim entrar, na primeira vez, eu não fiquei nada, né? Entrei, pensei que fosse só um lugar, já vão lá ver. E eu pensei assim, deve ser muito caro, está muito além da nossa condições de alugar, eu não vou ter condições de fazer isso, e estava, né? Então eu entrei assim, até de má vontade no início. Beleza. Entrei, comecei a olhar, comecei a vislumbrar que poderia ser a igreja, que poderia ser administrativo. Fui olhando. Olhei aqui sim, que poderia ser as crianças. Aí Deus foi colocando no meu coração um sentimento gradativo. Né? Aí comecei. O que foi que estourou no meu peito um desejo de estar aqui, fora do comum? Foi quando eu vi o campo. Quando eu vi o campo, a oração que eu fiz. Aí pronto. Aí meu coração ficou aqui. Por quê? Porque
todo esse processo de estar aqui é por causa do trabalho com as crianças. Então, a gente agora acabou de reformar as salas. Ainda falta fazer mais coisas, porque é muita coisa para fazer, né? As cadeiras estão lá. É para que esse ambiente torne possível o ensino para as crianças. Então, o trabalho de vocês não é um trabalho de cuidar de crianças. Vocês são evangelistas de crianças. Vocês são pastores e pastoras de crianças. É vocês quem pastoreiam o coração delas. E pastoreiam de um jeito, irmãos, que eu jamais vou conseguir pastoreá-las. E pastoreia de um jeito que jamais os pais vão conseguir pastorear. E veja, o Ministério de Evangelismo ganha lá 200 almas para Jesus. Mas mais de 99% dessas almas não ficam conosco. É gente que mora em bairros distantes, em bairros mais simples. E como grande parte das pessoas que vêm à feira são pessoas mais simples, não são pessoas que têm condições de pagar ônibus, pegar carro para vir sempre à igreja. Então, elas acabam ficando na igreja de seus bairros. Mas qual é o ministério que mais ganha alma nesta igreja? É o ministério infantil. Já viu, no último batismo, nós batizamos 25 pessoas. 18 crianças que veio crescendo do ministério infantil. Dessas 18, 4 ou 5 é filho de crentes, de pessoas que vieram de outra igreja, porque as crianças gostaram do ministério infantil. Qual é o ministério nessa igreja que mais atrai pessoas para a igreja? É o ministério infantil. De cada 10 pessoas, de cada 10 famílias que chegam na igreja, que eu ou o pastor Jefferson fazemos com ela a entrevista, a razão, né, que levaram elas a escolher estar conosco aqui é o trabalho que o Ministério Infantil faz. Então, todo o crescimento que a igreja hoje tem aqui, grande parte se deve à obra que o Espírito Santo faz no Ministério Infantil. Então, vocês estão curando feridas, estão salvando almas, pastoreando, restaurando, treinando, instruindo pessoas de um jeito que eu, como pai dos meus 3 filhos, não tenho tempo para fazer. Vocês ensinam muito mais Bíblia para os meus filhos do que eu, que sou pastor da igreja. Veja a importância de vocês. Nós acabamos de fazer agora o calendário, né? As irmãs Beth e a irmã Andréia conseguiram fazer isso muito legal, colocando 1000 horas de eventos na igreja, e né, nessa parte também computa, né, o tempo da leitura devocional em casa, ou seja, nossas crianças estão sendo expostas ao ensino bíblico durante 1000 horas. Por que é a minha insistência com o calendário? Porque eu acredito que ele é a única forma da gente cumprir aquele texto de Deuteronômio 6, de que o pai tem que os pais, né, a família tem que ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que não mais afaste dele, não mais desvie dele, o tempo todo, ensinando, levantando, né, deitando, fazendo, andando, ou seja, mostrando que o nível de ensino para a criança tem que ser o máximo possível. Naquele tempo em que isso foi escrito, não havia escola para as crianças. Né? As crianças não tinham no tabernáculo um espaço para elas. Aliás, elas só iam ao tabernáculo quando o pai ia oferecer um sacrifício pacífico, em que elas participavam e comendo daquele sacrifício. Fora isso, elas não participavam da adoração. Você não vê no Novo Testamento, em momento algum, as cartas se referindo às crianças no culto. Embora elas estivessem lá de alguma forma, mas você não vê, por exemplo, você já viu na Bíblia ministério infantil? Esse é um dos argumentos de grandes teólogos, dizendo que o ministério infantil atrapalha a obra do Espírito Santo, porque rouba do pai e da mãe a parte que lhe cabe.
E o argumento deles é que não existe no Novo Testamento nenhum ministério levantado por Deus para as crianças. Dos 5 ministérios que nós temos, o apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor e o mestre, nenhum deles está voltado para as crianças. Dos 9 dons que nós temos, nenhum deles estão voltados para as crianças. Dos outros 8 dons, que são dons administrativos, né? Misericórdia, exortação, presidência, e os outros, né, dons que são dados, nenhum deles está focado nas crianças. Você não vê, por exemplo, nenhuma menção, a não ser na educação, né, de o filho obedecer pai e mãe, mas você não vê. E quando o texto fala de ensinar a criança, o texto fala que os pais devem criar os filhos no temor e na admoestação, ou na disciplina, ou na doutrina do Senhor. Então, quem é que ensinaria toda a doutrina cristã para as crianças? Seriam os pais. E essa função é originalmente dos pais. Dos pais. Então, quando você olha para o contexto imediato das Escrituras, e já que tudo hoje tem que ter base na Bíblia, né? As pessoas hoje têm um entendimento muito equivocado sobre a questão de ter na Bíblia, né, essa questão. Então, essas pessoas batem o pé. Nós não temos no Novo Testamento nenhum ministério realmente focado. A pergunta é, essa ideia está certa? Não está certa. Por que ela não está certa? Por quê? Porque as Escrituras sempre atendem uma necessidade circunstancial. Cada carta do Novo Testamento foi escrita para atender uma necessidade da igreja local. A carta de Corinto foi escrita para responder às perguntas que os crentes haviam feito a Paulo, sobre casamento, sobre homem e mulher, sobre o culto, sobre o cabelo, sobre os dons espirituais. Então, ele vai respondendo cada pergunta que foi feita a ele. A resposta que Paulo dá à igreja de Corinto, embora responda a uma circunstância local, o que foi dito tem validade eterna. Vale para Corinto, como também vale para nós. Depois da igreja primitiva passar, né, que morreram os apóstolos, a igreja desenvolveu outras necessidades que não eram aquelas que estavam no tempo da igreja primitiva. Hoje o problema dessa interpretação é porque ela não entende a antropologia do cristianismo. Surgiram novas necessidades que precisou ser estabelecidas, questões e coisas que até então não precisavam. Por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, nós só temos um templo. Todo mundo que queria adorar tinha que ir a Jerusalém. Ninguém tinha em casa um altar para sacrificar a sua própria ovelha. Tinha que ir a Jerusalém. Depois que o cristianismo surgiu, a igreja começou a ter em cada local, em cada cidade, um local de reunião. Para que em cada local houvesse pastores e presbíteros. Na antiga aliança só tinha um sumo sacerdote, e todos os sacerdotes estavam lá no templo. Agora, são vários pastores em diversos locais para pastorear as necessidades daquele local. Ou seja, cá na nova aliança, porque está incluso todas as nações e todas as tribos, línguas, então, cada hora que surge uma necessidade, Deus, na sua multiforme sabedoria, levanta novos ministérios. Então, o ministério infantil é criado no momento de profunda necessidade. Quando, por causa do industrialismo, os pais, a mãe e o pai começam a sair para trabalhar nas fábricas, as crianças ficam sozinhas e elas começam a entrar pelo mundo da bandidagem e do crime, e aí o Estado não sabe o que fazer com aquilo, porque aumenta muito os crimes. Então, os metodistas piedosos e que eram influentes viram aquilo, criaram a escola dominical para ajudar essas crianças que ficavam ociosas. Assim nasceu a EBD. Assim nasceu o ministério infantil da igreja. A primeira EBD que a gente tem, né,
de conhecimento mais especial foi dada pelo próprio John Wesley. Ele pega no domingo de manhã, que não tinha culto, quando ele estava na Carolina, né, e na Geórgia, né, nos Estados Unidos, quando ele foi para lá, nas 13 colônias, né, para pastorear por um tempo lá, e ele acabou saindo de lá fugido, porque uma mulher que estava lá se apaixonou por ele, e ele teve que fugir dela, e como ele não quis ela inventou um monte de coisa sobre ele, né? Mas quando ele estava lá, ele deu o que ele pegou? Ele viu que os filhos das pessoas pobres não tinham acesso ao ensino das Escrituras. Então ele foi, no domingo de manhã, reuniu essas crianças para ensinar para elas as Escrituras. O que ele fez? Ele contava as historinhas do jeitinho que as irmãs fazem. Olha só, para os irmãos verem que o Espírito Santo é muito extraordinário. Ele faz um negócio, não importa se é feito na Geórgia, se é feito lá no século XVIII, ou se é feito hoje, ou se é feito lá no tempo de Abraão. É sempre a mesma coisa, não muda nada. Sabe o que ele fazia? Chegava lá, ele contava uma historinha da Bíblia, do jeitinho que vocês contam. Ele fazia mímica para contar historinhas. Depois ele decorava um texto da Bíblia com as crianças. Não é o texto áureo que vocês decoram? E as crianças que decoravam, ele dava presente para elas. Não é o que vocês fazem? Como ele viu que todas aquelas crianças eram pobres, elas não tinham sapato, ele dava aula descalço. Para que ele pudesse, de alguma forma, se identificar com aquelas crianças. Naquele tempo, né, um reverendo, né, um pastor, é chamado de reverendo. Né? A palavra reverendo é aquele que recebe reverência. Então, ele usava aquela peruca branca, não tem? Porque aquilo representava maturidade. Ele usava uma capa, porque aquela capa representava investidura. Então, toda vez que ele pregava, né, a igreja anglicana usava, até hoje é assim, né? Hoje, o pastor anglicano, ele prega com aquela capa preta, igualzinho o Supremo não usa, né? Essa ideia é a ideia de investidura. Então, o que ele fazia? Ele tirava aquela capa, tirava aquela peruca, ficava à vontade e descalço, ou seja, até a roupa ele adaptava a fim de instruir as crianças. Tem alguma coisa diferente do que a gente faz? Então, o Ministério Infantil veio para ajudar as crianças no momento em que os pais são tirados de casa. É um ministério que surge em uma necessidade da igreja, a fim de ajudar. Então, vocês estão hoje fazendo parte do ministério mais importante da igreja. Mais importante da igreja. E veja, quando Deus me disse sobre a reforma, olha só, há coisas que eu não conto, porque às vezes as pessoas não estão muito preparadas sobre isso. Olha só. Outra coisa que Deus me disse junto com isso é que eu deveria treinar um grupo de crianças que fossem preparadas para tudo que ele precisasse. Ou seja, nós vamos preparar aqui um grupo de crianças que terá condições de estar disponível para Deus usar para tudo que ele precisar. Por exemplo, Deus precisa de um grande avivalista. Lá na Marca tem uma pessoa que foi criada, uma criança que foi criada numa estrutura em que o Espírito Santo poderá usar. Vou precisar de um juiz na Suprema Corte que tenha um caráter assim. Lá tem uma criança que eu posso usar. Vou precisar de um político para que meu nome seja honrado, que tem uma estrutura que não pode ser corrompida. Lá tem uma pessoa dessa. Por isso, eu estou trabalhando a ideia das 1000 horas. Por quê? Porque eu quero mostrar para os pais que nós temos aqui uma estrutura para preparar as crianças em tudo quanto o reino de Deus precisar. Eu não estou aqui só preocupado em salvar os nossos filhos, que é o mais importante. Eu estou preocupado em treiná-los para que eles sejam instrumentos poderosos para que o reino de Deus use no futuro.
Os pais nunca vão alcançar isso, irmãos. Nem eles vão alcançar, porque nem eles estão... Né? Os nossos filhos não são nossos. Não? O que eu quero é que os nossos filhos sejam preparados de tal jeito. Agora mesmo me ligou uma irmã que mudou para São Paulo. Ela me ligou ontem já, antes de ontem. A igreja de lá está muito encantada com a criança dela. Porque eles nunca viram uma criança que tem tanto conhecimento das Escrituras e como ela é infinitamente mais avançada intelectualmente do que as outras crianças da idade dela. O pastor quis saber o porquê aquela criança tem aquela habilidade. E aí o pastor foi ouvindo a história, o pastor ficou muito encantado, e até depois testemunhou, a irmã até me ligou. Por quê? Porque a criança cresceu todos os dias lendo a Bíblia com os pais, e até hoje eles fazem devocional. Ela era uma criança que nunca faltava uma quarta-feira. Então, o conhecimento bíblico que ela tem, de história e Bíblia, ela ensinou para o pastor, que é um teólogo, que não sabia que o William Wilberforce foi quem trabalhou para acabar com a escravidão e que era um cristão. Ele ficou muito impressionado, porque ele falou assim, a gente deveria saber isso, porque para os nossos filhos isso é muito importante, porque na escola isso não é contado para eles. A história contada é outra, né, adulterada, mentirosa para os nossos filhos. Então, qual é o nosso propósito aqui? É que a gente seja instrumentos poderosos de Deus. Então, nós estamos lutando contra uma cultura poderosa, irmãos. Contra uma cultura secular, né, cujo Deus, né, é Satanás, que cegou o entendimento das pessoas. Então, se a gente não trabalhar nessa estrutura para cuidar das crianças e levá-las a Cristo, para que elas sejam profundamente impactadas pelo poder do Evangelho, para que elas sejam cheias do Espírito Santo desde cedo, nós estaremos fadados ao fracasso. Então, o trabalho de vocês é o trabalho mais importante e é o trabalho em que vocês mais serão recompensados. A gente trabalha de todas as áreas possíveis que uma criança possa ser alcançada. Então, essa estrutura psicopedagógica, psicoespiritual, foi feita para ajudar as crianças. Nós trabalhamos a questão do ensino espiritual, que é o mais importante, que é o mais relevante. Nós trabalhamos o ensino pedagógico, né, que a gente faz com as dinâmicas na sala de aula, a gente faz com as brincadeiras, né, a questão da comidinha, né, de mão na massa que vocês fazem na sala de aula, que trabalha essa estrutura. Nós trabalhamos a cultura relacional, né, que é as crianças lidarem uma com as outras, né, que já acontece naturalmente na sala de aula, a interação entre as turmas, os eventos que vocês fazem. Nós assimilamos, por exemplo, o princípio psicocultural. Irmãos, hoje talvez nós não temos uma escola no mundo que faça isso. Nós não temos. Nossas crianças estão sendo preparadas numa estrutura cultural que elas vão desenvolver ideias e conceitos que vai influenciar as pessoas ao seu redor, ao ponto de influenciar talvez uma cultura. Porque a gente está trabalhando, por exemplo, a ideia literária, a ideia cultural. A quarta-feira eu estou trabalhando, por exemplo, para as crianças identificar o espírito que está por trás dessa cultura, que é o secularismo, que é um espírito demoníaco, que é uma aposta de Satanás para distorcer as vertentes do cristianismo. Então, nossas crianças vão fazer uma leitura da realidade que talvez nem os pastores do nosso tempo tenham aliás, já não têm condições, né? É muito raro hoje você achar um pastor que saiba lidar com qualquer elemento cultural, porque eles são analfabetos de pai e mãe, irmãos. Porque foram preguiçosos em algum momento e não quiseram crescer. Então, isso tudo é feito para dar às crianças uma estrutura que elas terão e que serão forjadas de um jeito que serão verdadeiros titãs no Evangelho. Eu fiquei muito impressionado quando Deus usou comigo essa expressão. Você vai fazer a reforma. Você vai mudar tudo que tem que ser mudado.
Então, tudo que a gente faz aqui, por exemplo, que acontece é que Deus tem um interesse de usar a nossa estrutura para abençoar. Eu sei que grande parte dos irmãos talvez nunca vai acompanhar isso, né? As pessoas que vão passar por aqui, vão dar uma aula, mas elas mesmas não vão entender a importância delas. De que o trabalho infantil, né, que vai até o juvenis, por isso eu coloquei também o juvenis na quarta-feira, você veja. E nós temos um problema sério, porque na maioria dos pais, eu vou dizer, quando eu falo na maioria, né, eu estou falando assim de um grupo de mais de 90% dos pais, eles não estão, eles estão dominados por uma cultura demoníaca, e o diabo já os convenceu. O Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos pais. Os pais estão preparados para dar seus filhos escola. Qual é a intenção do pai? Qual é? É dar filho escola, para que eles cresçam e sejam alguém na vida. Para que eles façam faculdade, não é isso? Para que eles sejam prósperos. 90% dos pais da igreja foram dominados por esse conceito demoníaco. Dizer para as pessoas que isso é doutrina de demônios é um negócio absurdo, irmão. Porque eu vou parecer louco. Nós vamos ver o nível de escuridão que domina os pais de hoje. E você vê, a grande maioria dos pais que fez isso, para os irmãos verem como o diabo é sagaz. A maioria dos pais que fizeram isso, perderam seus filhos. Foi exatamente na universidade que os seus filhos se perderam. Então, qual é o nosso trabalho? É lidar contra um espírito poderoso que está nos pais. Que está nos pais. O pai deveria entender que a principal formação dele está na Bíblia, né? Está nas Escrituras. Paulo diz de Timóteo que ele foi treinado desde pequeno. Aonde? Nas Sagradas Letras. E Timóteo teve duas professoras, a avó e a mãe, que investiu profundamente nele. O Antigo Testamento fala que se ensinar a criança o caminho em que ela deve andar, quando envelhecer, não se desviará dele. Deuteronômio fala que na lei que os pais têm que ensinar o tempo todo, andando, deitando, levantando, comendo, tudo que for fazer, passeando, o tempo todo ensinando às crianças o caminho em que deve andar. Ou seja, os pais deveriam entender que a primeira preocupação deles é levar os filhos para as atividades espirituais da igreja. Porque os pais não têm tempo durante o dia. A vida moderna, a modernidade, irmãos, impede a piedade. A modernidade é inimiga da piedade. Quer ver? Não existe um demônio mais poderoso do que o celular. Eu vou usar a palavra demônio porque existe uma coisa que mais impede a gente de orar do que isso aqui? Não existe, não é? Isto aqui foi criado com um único propósito. Isso aqui é legal. Eu ligo, eu mando mensagem. Eu tenho um mundo na minha mão. Não tem? Mas essa ideia de onipotência e onisciência que o diabo deu para a gente aqui, rouba a gente aquele tempo de oração, de leitura bíblica, aquele tempo de relacionamento. Hoje, olha só, hoje, os casais estão sendo destruídos. Não existe nada mais que rouba o libido do que isso aqui. O efeito que a tela tem, ela destrói os neurônios do libido. De cada 10 casais, 9 deita na cama, a mulher de um lado olhando o Instagram, ou outra coisa qualquer, respondendo não sei o que lá mais, e assim, não, tem que responder, porque isso aqui torna você um escravo
tão poderoso, isso aqui é tão poderoso, que faz você ficar de prontidão, hein? Você, olha só, nenhum de vocês aqui quer ser porteiro. Mas vocês são porteiros. Nós somos porteiros. Tocou. Você fica de prontidão o tempo todo. Um negócio que você deveria responder amanhã, daqui a 2 dias. Outro dia alguém me mandou uma mensagem e falou assim para mim, pastor, eu te mandei uma mensagem tem 2 dias. Eu falei assim, ô irmão, vou responder. Mas pastor, responde rápido. Eu falei assim, não, irmão, é rápido. Antigamente eu demorava 30 dias para falar com uma pessoa. Se eu demorar uma semana, está muito rápido. Mas eu já falei, zoando, para a pessoa entender que eu não sou escravo disso aqui, irmãos. Eu não posso ser. É uma luta. Deus, eu não vou ser. E eu deixo esse negócio no silencioso. No silencioso. Vai tocar e eu nunca vou ouvir. Porque não há nada urgente na vida, irmão. Não há nada urgente. Não, pastor, alguém pode precisar de um favor seu urgente. Falei, irmão, eu não estou disponível para nada que é urgente, a não ser para Deus. Porque se a pessoa não me achar, ela vai achar o meu Deus. Se ela não me achar, ela vai clamar a Deus. E Ele vai resolver o problema. E na maioria das vezes, as pessoas, elas fazem isso, né? Elas precisam de um problema. Agora mesmo uma pessoa me ligou, pastor, eu vou fazer um negócio aqui agora, mas eu preciso que você orasse por mim. Eu pensei assim, meu Deus, ele tem um problema. Ele que tem que orar. Mas ele acredita que Deus vai ouvir se eu orar. Mas se ele não tivesse conseguido falar comigo, ele teria orado. Então, a gente luta contra um inimigo poderoso, que já dominaram os pais, que é a cultura, que é a modernidade, irmãos. Então, por isso que vocês precisam orar e jejuar. Porque só o Espírito Santo consegue fazer isso. Paulo diz que nos últimos dias, os homens seriam, olha só, seriam tempos trabalhosos. Os homens seriam ensimesmados, amantes de si mesmos. Olha só, Paulo está dizendo que o nosso tempo, fica até arrepiado, que o nosso tempo, que são os últimos dias, seriam tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, enciumados, desobedientes a pai e mãe, presos a todos os pecados sexuais, e ele termina assim, e matricidas e patricidas. Guardem o que eu vou dizer aqui. O espírito desse tempo vai ter um pecado muito específico. Por quê? Porque o diabo é um imitador do Espírito Santo. Malaquias diz que quando vier o avivamento, Deus vai converter o coração dos pais aos filhos. E o diabo é um bom exegeta. Ele está fazendo o contrário. Sabe qual vai ser o principal pecado dessa geração? Sabe, vai ser a coisa que você mais vai ler no jornal a partir de agora? É que filhos vão estar matando os pais. Escute-me, a principal característica dessa geração é que os filhos vão estar matando os pais. E a regra é assim, porque o pai deu amor demais, esse filho vai odiar demais esse pai no futuro. Porque o pai se preocupou demais, esse filho vai desprezar o pai. Essa regra já é assim. Todo filho rebelde foi amado demais, foi mimado demais. Vocês viram agora os 2 últimos assassinatos? Os pais deram tudo, acompanhou tudo, o excesso. Quem foi que matou aqueles pais, irmãos? Foram eles mesmos. Eles deram uma arma para os meninos. E essa arma,
programou a mente deles para matá-lo. Matou, foi lá, malhou, almoçou, voltou, pôs fogo na casa e depois ficou chateado que foi preso. Os pais criaram monstro. E detalhe, irmãos, detalhe, os pais eram cristãos. Para os irmãos verem que nós temos uma responsabilidade muito maior. Por quê? Porque a maioria dos pais não vão ajudar. Jesus disse, ele ficou irado, porque as pessoas impediam as pessoas. Eram os discípulos que impediam as crianças de serem levadas a Cristo. Hoje, são os pais que impedem as crianças de serem levadas. Eles não trazem os pais. Quarta-feira passada, olha a quantidade de crianças que faltou, irmãos. Não é só faltar uma aula, é impedir que uma criança seja edificada em sua fé, é impedir que uma criança seja levada a Cristo. O trabalho de vocês é de uma importância fora do comum, irmãos. Porque nós vamos treinar as crianças. Então, por que tem o teatro? Por que tem a dança agora com as meninas, né? Porque eu preciso desenvolver habilidades psíquicas nelas que dê a elas a capacidade de perceber que o evangelho está associado a tudo. O teatro é feito, o musical é feito para mostrar que quem criou a arte foi as escrituras. Quem criou o oratório, quem criou o teatro da Idade Média foram os cristãos. Quem era Shakespeare? Era um cristão católico piedoso. Os grandes pais da música eram pessoas que amavam a Deus. Então, mostrar para as crianças que a Bíblia produz coisas maravilhosas. Produziu a literatura, produziu a história, produziu o teatro, produziu a poesia. Vou mostrar para vocês na pregação de quarta-feira como as Escrituras produziu o romantismo. Então, isso tudo é para que a gente dê às crianças uma metanarrativa, uma autoconsciência, lembranças, uma consciência do Evangelho, porque é essas coisas que vão fazer os valores que elas precisam ter. Isso vão ajudá-las em seus relacionamentos, em sua formação espiritual. Elas vão crescer junto com outras pessoas. Aqui nós teremos os meninos se casando com as meninas, criado dentro de uma mesma estrutura. Famílias saudáveis, funcionais, famílias que desempenham os papéis bíblicos. Então, tudo isso é feito. Agora, nada disso é feito sem uma presença poderosa do Espírito Santo. Tem muita igreja que tem essa estrutura, mas não tem o poder do Espírito Santo. Por quê? Toda essa estrutura não é nada se as nossas crianças não vê Jesus batizar com o Espírito Santo, não expulsar demônio, não vê curas acontecendo, não vê Deus responder orações. Elas precisam orar e ver Deus responder às suas... Nada causa na criança uma impressão tão extraordinária quanto elas orarem e elas verem Deus responder visivelmente às orações delas. Então, toda essa estrutura e olha que nós nem começamos, há 1 bilhão de coisas para fazer, mas estamos lá. Então, ou seja, nós temos uma missão de trabalhar uma estrutura para que essas pessoas sejam os reformadores da igreja. Eles vão mudar tudo. Eles vão mudar tudo. E vão mudar do jeito que quiser. Deus vai dar a eles a capacidade de alterar o tempo, o modo de viver, o espaço, tudo o que quiserem. Eles serão senhores de uma cultura que vai levar milhões de almas a Cristo. Por que o avivamento não chegou ainda? Porque não tem gente preparada para recebê-lo.
Então, a geração do avivamento está sendo preparada, aqui e em tantos outros lugares, para que Deus encha esses meninos do poder do Espírito Santo. Pensa, olha só, no tempo do passado, no tempo de William Seymour, em 1900, o mundo tinha menos ou quase 1,5 bilhão de pessoas. O mundo todo. 1,5 bilhão de pessoas. Não é nada comparado ao nosso tempo. Concorda comigo? Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. Então, hoje, a necessidade de pessoas para ganhar alma é muito maior do que aquele tempo. Então, Deus precisa levantar uma estrutura, e vai levantar uma estrutura poderosa. Naquele tempo, Deus usou um homem, e esse homem espalhou esse poder para o mundo todo. Agora, Deus vai levantar vários, vamos dizer assim, William Seymour, em vários lugares do mundo, para que esse fogo pegue simultaneamente em todos os lugares. Mas a nossa geração só vai ver isso como aconteceu com Moisés, quando Moisés viu Deus passar pela fresta da rocha. Quando Deus estava passando, que ele viu Deus, nós só vamos viu Deus de costas, né? Nós só vamos ver, né, a chegada deles. Nós estamos indo, eles estão chegando. Por que essa geração não vai experimentar e se mover? Porque essa geração testou a paciência de Deus demais. Essa geração é a geração mais rebelde da igreja. É a geração mais promíscua, mais desonesta. Olha só, nós nunca tivemos tantos políticos, senadores e deputados federais cristãos na política como nessa eleição. 1/3 de todos os políticos que estão em Brasília são cristãos. Mas é a política mais corrupta que já assumiu o Congresso. É a mentira que o diabo contou a nós, que nós tínhamos que ter gente que temia a Deus lá. Nós não precisamos, irmãos, de ninguém crente na política. Nós precisamos de orar a Deus para que Deus controle a política. Você vê. Então, essa geração, ela transigiu e isto tem um custo. Então, essa geração não vai, escute-me, olha só, essa geração não vai experimentar quase nada de Deus. Por isso que vocês têm um trabalho, nós temos um trabalho poderoso. Por quê? Porque nós vamos, pelo menos, herdar os créditos desse avivamento. Porque somos nós que vamos treinar a geração que vai receber o avivamento. Quem está acompanhando o Hernani, ele está falando, né? Deus me disse, Hernani, foca nas crianças. Está vendo? Onde ele chega, ele enche o púlpito de quê? De criança. Por quê? Porque o interesse de Deus é só com elas agora. Porque são elas que vão produzir. A gente, irmãos, transigiu, errou, pagou o preço, e Deus não vai tolerar isso. A outra não. Vai crescer nesse ambiente e eles vão incendiar o mundo. Então, vamos nos contentar, pelo menos, em ser os pais da geração que está vindo aí. Quando chegar no céu, nós vamos estar lá de carteirinha, né? Vamos dizer assim, né? De camarote, assistindo os nossos filhos, recebendo todo o louvor de Deus. Embora nós vamos dizer assim, ó, eu pago um preço muito caro, mas muito caro, porque eu fiquei 5 anos no mundo. Cresci na igreja,
Até os meus 30 anos, eu era um menino, um moço puro, virgem, amoroso de Deus, cheio de graça de Deus. Em 5 anos, eu desgracei a minha vida. Se não fosse meu pai dar a sua vida no meu lugar, eu teria morrido. Eu voltei para a igreja, e Deus cumpre parte daquilo que prometeu comigo. Mas a maioria das coisas que eu experimentaria, se eu tivesse ficado firme, eu jamais vou ver. Porque eu tenho consciência que eu transigi. Eu conhecia a verdade, eu sabia o plano de Deus comigo, eu sabia do meu chamado, eu fui chamado de um jeito muito especial, mas eu amei o mundo. É igualzinho um cara casado. Ama a esposa, mas um dia ele abandona ela e vai viver com outra. Mesmo que depois ele volta para ela, nunca será a mesma coisa. Haverá cicatrizes que vão ficar e que nunca podem ser fechadas. Ele vai voltar e os dois nunca vão viver uma relação plena. Por quê? Porque houve uma interferência no meio. Isso tem um custo. Então, eu entendo que eu transigi, irmãos. Então, quando eu sou firme nisso, porque eu sei que eu estou pagando um preço alto, porque eu transigi. Mas eu vou lutar para que os nossos filhos não transigem, para que eles cresçam no Evangelho e ficam firmes até o final de suas vidas. Porque Deus só vai usar alguém nesse nível que não transigiu. Quando Deus queria usar um rei, Deus fazia? Deus sempre esperava nascer um que fosse fiel desde o berço até o final da vida dele. Você vê, nem Deus tolera isso, irmãos. Nem nós humanos toleramos essa questão de infidelidade. Então, a gente precisa saber que a nossa geração transigiu. Nós erramos. Então, vamos nos humilhar e pelo menos ser humilde o bastante para trabalhar, para poder levantar uma geração poderosa. E essa geração não vai transigir. Eu quero que os meus filhos digam assim, meu pai transigiu. Mas ele se levantou, se arrependeu e lutou. Seria dele o legado, seria dele a obra. Era a nossa geração que ia experimentar e se mover. Nós que éramos os profetas da última hora, mas nós transigimos, então nós perdemos o direito. Então, eles vão dizer, eles deixaram o legado, então nós não vamos transigir. Nós não vamos negar, nós não vamos amar o mundo, nós não vamos ceder. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Porque se a gente entender isso, você vai subir cada dia amando, feliz e sabendo, eu sou um missionário, eu sou um pastor, uma pastora, eu sou um evangelista, eu estou investindo numa geração que vai fazer o que a minha geração não negociou e por isso ela perdeu o cetro. Deus vai dar para outro, então eu quero forjar a geração. Porque foi o que Deus me disse, você vai fazer a reforma, mas não vai experimentar o louvor dela. Porque serão os nossos filhos que vão fazer a reforma final. É eles que vão trazer a igreja de volta ao eixo, é eles que vão enfrentar a heresia, é eles que vão levantar com poder e o diabo não terá o que acusá-los. Por quê? Porque eles não vão transigir. E a gente vai se contentar, pelo menos com o privilégio de ajudá-los. Amém? Vamos de pé então?
Olha para mim aqui, ó. A maioria das crianças que são autistas hoje serão curadas. E vão ser curadas mediante o ministério de vocês. Vai chegar um momento em que os médicos e as mães vão perceber que todos os sinais de autismo desapareceram. Porque Deus vai usar o ministério de vocês para corrigir um problema de comportamento errado dos pais. Então, tenham consciência de que vocês precisam de um poder para ajudar essas crianças. Amém? Senhor, em nome de Jesus, faz uma obra poderosa no nosso meio. Ajuda cada professora, cada professor. Dê a eles sabedoria, dê a eles um poder extraordinário, Senhor, para ensinar, para treinar, para arrancar as nossas crianças das mãos de Satanás, para arrancar as crianças das trevas e trazer para a luz. Dá sabedoria, dá o poder, dá a unção necessária, dá a glória necessária, dá a autoridade do Espírito, dê dons espirituais, abra os olhos deles, dê revelações abertas, ó Deus, para que possam ver as ações visíveis que o diabo tem feito com nossas crianças, e dê a eles o poder de curar, de transformar, de reformar, de levantar, de dar a graça a essas crianças. Faz, Senhor, uma obra poderosa. Espírito Santo, vem sobre nós e unja-nos com poder, ó Deus, para fazer as tuas obras. Duragasuei, Ruanaramanduenai, Ruei Anaragasuei Aramandunai. Vem sobre nós e opere as tuas obras, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.